uma coisa mais facinho, né? Aí depois a gente vai, acho que para coagulação, depois vai para o fibrinolítico, né? Aí a coisa vai apertando. Por quê? Para você entender e saber fazer fibrinolítico, você tem que saber o quê? Ver eletro, né? Então nessa prova de farmaco cai eletrocardiograma. Por quê? É caso clínico, né? Então você vai ter que decidir se aquilo é um infarto com OCA ou um infarto sem OCA. Para você indicar ou não indicar o fibrinolítico, certo? Então, não percam tempo estudando em eletrocardiograma, que acho que agora a Mirce também está na parte de cardio com vocês, tá? Vai entrar na próxima. Vai ser mais ou menos na mesma época que a gente faz, a gente combina de estar junto para ficar mais fácil para vocês. A próxima aula já começa. Então a minha vai ser mais duas. Então vocês vão ter eletro primeiro com ela, depois vocês voltam para mim, né? Então o que acontece? Nessa segunda parte, nesse segundo semestre, a gente vai trabalhar com a parte de cardiologia, então a gente vai ver fibrinolítico, a gente vai ver antiagregação, vai ver anticoagulação, vai ver antiarrítmicos, né? Então é importante que vocês tenham noção de eletrocardiograma. Então, quero saber que tipo de arritmia que é, se é um infarto, se não é um infarto, porque isso vai cair na prova, que é um eletro, você tem que decidir o que você vai fazer, certo? Então, para isso é importante que vocês revejam o eletro, né? Vai também ter sedação, porque sedação vai fazer parte do tratamento de arritmia. Quando você tem um ataque, a arritmia instável, você vai ter que sedar o paciente para você fazer cardioversão. Então, vai ter tudo isso associado, tá bom? Então essa parte aqui é uma parte de farmácia que é mais gostosa, porque é uma parte que vocês vão trabalhar com urgência e emergência também, tá bom? E lá no fim a gente vai trabalhar um pouquinho com prescrição hospitalar, porque terminando o quarto ano, vocês vão para o internato, então vocês vão estar tendo contato com o quê? Prescrição hospitalar. Então é importante vocês não só aprenderem a fazer uma prescrição, mas como também interpretar uma prescrição, né? Então chega lá no internato, chega lá, ó, dá uma olhada que o paciente está tomando, você não sabe nem qual é que vê nada, aí você não sofrer com essa parte, né? Então é importante que vocês tenham esse conhecimento aí, certo? E como no semestre passado faltou a aula de polifarmácia de idoso, puxou para esse, tá bom? E como a gente tinha uma aula mais que a gente ficou ali de deixar como extra, eu coloquei medicina endocannabinoide para vocês, que muita gente tem curiosidade, então eu coloquei para a gente fechar, tá bom? Então acho que o conteúdo vai ser assim, é um conteúdo mais tranquilo do que do semestre passado, mas assim, ele é mais prático, então acho que vocês vão gostar bastante. Certo, então vamos começar hoje com o manejo da dislipidemia, né? Então esse manejo da dislipidemia, ele mudou bastante, a gente está tendo consensos que vão atualizando de tempo em tempo, então é importante que a gente entenda como tratar a dislipidemia, né? Então qual que era a visão antiga? A gente via o quê? A gente pedia colesterol e triglicéridos, ficava nível elevado, a gente entrava ou não entrava baseado somente nos níveis de triglicéridos ou de colesterol, né? E aí o tratamento era o quê? A gente tinha medicação, era uma coisa assim, ele tem hipertensão, vamos entrar por ele, né? Era mais ou menos parecido. Agora, a visão atual, a gente vê o paciente como um todo, né? A gente considera o risco cardiovascular. Se o paciente tem risco cardiovascular, é uma forma de você tem que tratar, independente do nível que você tem de cérebro do grau, né? Então, o tratamento, a gente avalia o quê? A estratificação de risco e a gente vai ter um LDL alvo para aquele paciente, né? Então, antes a gente viu o quê? O paciente tinha lá, dependente, se tivesse 80 anos, mas tivesse o LDL dentro que era considerado normal, a gente não tratava, né? Agora, se ele tem um monte de doença, mesmo que ele tenha o LDL dentro da normalidade, a gente vai tratar, porque a gente considera o risco cardiovascular pra gente tratar, né? A dislipidemia é muito frequente, né? E a gente muitas vezes come bola, a gente acaba não pedindo, né? Cerca de 43% a 60% da população adulta brasileira, ela tem dislipidemia. Então é importante que a gente faça o quê? A triagem, né? Então, assim como o diabetes, a triagem ela reduziu para 35 anos, a gente já começa a fazer a triagem de dislipidemia muito antes, né? Então, hoje a gente tem o quê? Uma população que está acima do peso. Então, se você tem um paciente que esteja acima do peso, não precisa ter obesidade. Se ele já tem sobrepeso, você tem que pedir. Ou então, se ele tem um histórico familiar de uma dislipidemia, a gente também acaba pedindo, porque a gente tem a dislipidemia familiar, né? Então, principalmente
a hipertrigliceridemia familiar, né? Que aí está muito ligado com o problema de biliar lá na frente, pancreático, né? Vai ter pancreatite. Então é importante que a gente faça essa triagem e a gente saiba classificar esse paciente para fazer o tratamento, certo? Então o que a gente avalia? Antigamente a gente pegava assim, na maior parte dos exames, a gente pedia colesterol total e frações, né? Hoje nem todo laboratório libera colesterol total e fração, né? Principalmente quando você trabalha na rede suplementar. Convênio não libera colesterol total e fração. O que ele vai liberar? Ele vai liberar colesterol total, HDL, né? E LDL. E aí você tem que fazer as contas. Então muitas vezes o que ele vai liberar? Ele vai só liberar HDL e LDL. E aí você tem que fazer as contas para você chegar, né? Então o que acontece? A gente avalia o paciente através do risco cardiovascular, né? Então, o que vocês têm que avaliar? Você tem que ver se o paciente tem uma doença arterial coronariana, né? Ele já teve ali uma angina, ou ele tem o infarto, né? Se o paciente tem DAOP, se o paciente tem insuficiência cardíaca, se o paciente é diabético, se ele já teve AIT, se ele já teve infarto, né? Se ele já teve um AVC anterior, ou se ele tem uma síndrome coronariana. Como você em super, você vai ter que pensar que esse paciente tem um risco cardiovascular aumentado. Esse paciente necessita de tomar o quê? Uma estatina ou então um fibrato para controlar os níveis, para não ter uma nova complicação, né? Então existe várias formas que a gente faz o quê? A gente faz o cálculo de risco cardiovascular. Tem Framingham, né? É um bastante utilizado, tem bastante calculadoras aí que vocês podem usar para avaliar. Mas é importante que na prática do dia a dia, se você tem um paciente que tem algum desses riscos imediatos, você já tem que pensar em fazer a terapia com ele, né? Então, o paciente infartou, o paciente teve AVC, é inadmissível que você não entra com uma estatina para ele, né? Tanto é que faz parte do protocolo quando você tem esse paciente, certo? Então, aí a gente avalia o risco global através do risco de Framingham, né? O risco de Framingham é super chato de fazer, né? Ele tem 1000 variáveis, então ninguém faz na unha, a gente usa calculadora para avaliar o risco de Framingham, tá bom? E aí o que acontece? Quando vem risco de Framingham em prova de residência, geralmente vai lá, paciente com Framingham tanto, tá bom? Aí você só tem que interpretar se o Framingham ele é alto risco ou se tem baixo risco, né? Então o que a gente avalia? A gente avalia idade, a gente avalia sexo, a gente avalia colesterol total, a gente avalia HDL, a gente avalia se o paciente tem uma hipertensão controlada ou não controlada, né? O paciente tem tabagismo ou não, se é paciente diabético. Então, se tem um paciente, por exemplo, é hipertenso mal controlado, se ele é tabagista, ele já é diabético, o Framingham já vai dar alto, né? Então, independente de você não saber calcular o Framingham numa prova, se você olhar todo o antecedente do paciente, você já vai suspeitar, o paciente tem um risco cardiovascular aumentado, eu vou ter que entrar com estatina, tá bom? Então é assim, uma forma prática que a gente usa a Framingham para a prova é dessa forma, tá bom? Então a gente avalia o quê? A gente também tem um risco que a gente chama de ERG, né? O risco de ERG, ele é bastante utilizado também, né? Então o risco de ERG, a gente avalia, também uma calculadora, né? E ela vai avaliar se o paciente tem risco cardiovascular ou não, né? O risco de ERG, ele é utilizado no mundo todo, assim como no Framingham, né? Você pode escolher um ou outro para você utilizar. O de ERG é um pouquinho mais chato de fazer do que do Framingham, né? Mas só que ele vai separar se o paciente ele tem risco, o risco intermediário, o alto risco, o risco muito alto, certo? Então, o que o risco de ERG ele vê? Ele vai avaliar a idade do paciente, ele vê se o paciente tem diabetes ou não, se ele é hipertenso, a função renal, né? Marcadores renais, ele vê se ele tem complicação microvascular. Então, é uma escala um pouquinho mais chata de você fazer do que Framingham, né? Framingham você tem que avaliar o laboratório e perguntar na história. Esse aqui não, você tem que avaliar o quê? A retinopatia diabética depende do quê? Do fundo do olho, né? Se você não tem prática de fazer, você depende do oftalmologista. É muito difícil a gente fazer fundo de olho num paciente no consultório, porque a gente não usa o dilatador, né? De pupila. Agora o oftalmo ele tem o quê? O aparelho certinho, ele encaixa o paciente lá, joga o dilatador, ele consegue ver muito mais facilidade com a gente. Vocês já tentaram fazer fundo de olho? É horrível. Ninguém fica, todo mundo pisca, mexe o olho, né? Então assim, a gente
pensar que a gente vai conseguir fazer fundões no consultório, é muito difícil, o paciente colaborar muito pouco, né? Então é um risco que a gente usa também de ERG, mas ele é um pouco mais difícil de a gente conseguir fazer, tá bom? Então a gente usa muito mais o FAMI, tá bom? E a gente também tem o quê? A hipercolesterolemia familiar, né? Então a hipercolesterolemia familiar é uma doença, né, que vai estar ligada com a genética da família. Então é uma doença autossômica, né, que o paciente vai apresentar o quê? Um LDL elevado desde o nascimento e ele vai ter também o quê? O colesterol alto, né? Então é uma frequência bastante aí, alta, né? Ela tem de 1 a 200 a 1 para cada 500 pessoas no mundo, né? Geralmente o LDL está bem alto, ele vai ter em torno de 190 a 400. Então o que o LDL alto vai fazer? É uma gordura que está diluída no sangue, né? Como eu já falei para vocês, o nosso sangue não é líquido, nosso sangue é sólido. Qual que é a definição do que é sólido e líquido? O sólido é que ele fica sólido em temperatura ambiente. Por que nosso sangue está líquido? Ele não está em temperatura ambiente, ele está na tua temperatura. Se você tirar o sangue e deixá-lo quietinho, ele vai ficar sólido, né? Então ele está cheio de células lá dentro. E uma das células é a gordura, né? E aí foi a Dani, que é técnica, quando ela colhe o exame do paciente que tem hiperlipemia, às vezes você vai estar puxando quase formar uma nata de gordura. Por quê? O colesterol está muito alto. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer igual a gordura quando você tira, você fritou aquele bifão gordo lá. Na hora que tá quentinho, tá tudo líquido lá. Ali, o Fernando sabe. Aí depois você deixou a panela lá, vai fazer o quê? Vai ficar aquela crosta de gordura, né? Então o que aquela crosta de gordura vai fazer? No nosso sangue, ele vai aumentar o quê? A densidade. Aí vocês lembram lá da tríade de Virchow, né? Aumentou a densidade, que você aumenta? Aumenta o risco de trombose, né? Então, independente se você tem uma criança com dislipidemia, com uma história familiar de hipercolesterolemia familiar, você vai ter que fazer o quê? Tratar essa criança. Por quê? Mesmo criança, ela tem risco, né? Então é importante que a gente tenha essa noção, né? Muitas vezes, o que acontece? O paciente ele é assintomático, porque a gente não investiga, né? E aí, o que a gente tem que fazer? Começar a investigar mais esse paciente, né? Então, o homozigoto, ele é mais grave, né? O LDL sempre vai estar acima de 500. Então, ele é o principal fator ali de pacientes que vão ter complicações no futuro, né? Então, você vai ter chance de você ter síndrome coronariana mais rápido, né? E aí, qual que é o problema de você ter um infarto muito cedo? Você não tem colateral. Então, quem que morre primeiro? O Cardoso se ele infartar ou... Não vou falar que sacanagem. Fala, professor! Ou o professor de imagem. De imagem. Logicamente vai ser o Cardoso, porque ele não tem nada de colateral, né? O professor de imagem ele já tem mais idade, vai ter um monte de colateral ali ajudando, né? Então, quanto mais novo teu paciente é, pior o prognóstico no infarto, né? Então, se o Cardoso tiver hipercolesterolemia familiar, ele vai ter que tratar, né? E às vezes o paciente com mais idade você não precisa ser tão agressivo, né? Porque ele já tem colateral ali. Então é importante que a gente tenha essa noção, porque a gente fala, não, ele é novo, ele aguenta. Não aguenta, né? O que acontece? Se ele infartar, ele não tem colateral, Cardoso, você ele não vai tá morrer, aguentando. certo? Então é importante que a gente tenha essa noção para a gente tratar colesterol. A gente não tratar, né? Então tem algumas, quando o seu paciente tem hipercolesterolemia familiar, tem alguns sinais clínicos que você já vai desconfiar, né? Qual que é esse? Vai ter xantelasma. Nódulos de colesterol, né? São esses nódulozinhos aqui, diferente de lipoma, né? O lipoma não tá aqui, o lipoma é molenga. O nódulo é duro, tá bom? Lipoma é aquela coisa que é molenga. Então a gente tem algumas pessoas que têm lipoma, né? O nódulo é o quê? Sobressaltado, é mais altinho, né? Uma coisa bastante que fala sobre dislipidemia, né? Xantelasma, né? Que é aquela gordurinha que acumula aqui, né? Então é bastante. Às vezes começa no milho e depois vai pro xantelasma, né? E uma Tinha que coisa que mandar e-mail, acontece né? bastante é o quê? O Eu paciente achei com que arco tava corneal resolvido isso. muito cedo, né? O arco corneal ele é comum depois de 60 anos, né? Você vê aqueles velhinhos ali que tem um arco corneal. Começou no paciente a menos de 45 anos, você tem que investigar esse paciente, você tem que ficar em cima dele, que provavelmente tem Você foi lá na... Ô, professor, Em arco Campinas? corneal é a mesma coisa de alucinil? Não, eu tô no CAPS. Que o alucinil começa por 60 para cima, né? O arco corneal ele começa no... É que a gente não fala arco senil porque quando aparece no Mas mais fica jovem, com vai o cortar edema arco corneal. Então o E que ele a gente comete vai aquele avaliar? também A ajuda gente pra tem cacete.
Eu conversei com ele. Também essa calculadora aqui, ó, Fica de a gente dúvida. usa o Dutch Medprep, né? Essa aqui, Ele é o que muito a gente bom. vai avaliar? Ele vai avaliar se o teu paciente tem o DNA alterado, né? Ele vai avaliar nível de LDL, vai ver se o teu Mesmo paciente que entre tem alguém, xantoma fica comigo. tendíneo, né? E vai ver se o teu paciente tem arco corneal. É fácil fazer? Não. Por quê? Porque ninguém faz teste de DNA com colesterol, né? É um exame que é extremamente caro, no SUS não é disponível. E o convênio você consegue alguns convênios, tá bom? Mas assim, a gente tem que falar de tudo, então é uma coisa que às vezes acontece. Isso aqui não cai em prova, tá? Só em Então, pólis que dá vai pra ser. fazer. Nem pólis, é caro pra caramba. Só em pólis, professor. Em Polis. Aí o que acontece? Como tudo que você já A cidade viu, imaginária a da principal Fábio. alteração que você tem que fazer é o quê? Alterar o quê? Mudança de estilo de vida, né? Mudança de estilo de vida, vocês viram lá no primeiro, vocês estão até agora no quarto ano, o que vocês fazem nesse? Vocês vão explicar o quê? Aumento da atividade física, aumento do consumo de água, aumento de consumo de fibras, a diminuição de açúcar, né? Controle de hipertensão, então tudo isso daí está dentro do mudança de estilo de vida. Então, cada dia mais a mudança de estilo de vida, ela está sendo enfatizada em tudo, né? Tanto na hipertensão, no diabetes, agora começou aqui no hipercolesterolemia, você vai ter onde mais? Você tem também mudança de estilo de vida, que é importante no controle do AVC, né? Tanto é que no AVC mudou agora o novo consenso de AVC. O sono entra como principal fator protetor de AVC, assim como em mulheres que tiveram a menopausa precoce, ou então mulher que teve diabetes gestacional, ou mulher que teve hipertensão na gestação, elas são a população que mais tem risco agora de ter AVC. Então mudou tudo isso. Então é importante que a gente pense sempre quando você está tendo paciente, ele Também fuma, escolhe deixa eu não. fumar. Não, tem que pegar no pé, Eles por quê? ligam, Porque a mudança de estilo de vida, aqui ó, né? A mudança de estilo de vida ajuda o seu paciente a prevenir futuramente as complicações, né? Então qual é que a gente avalia? A gente avalia através de Framingham, né? Se teu paciente tem um aumento de 10% do Muita coisa Framingham, errada ele que eu tem o quê? Um faço. aumento de risco cardiovascular. Então você tem que Uhum. tratar esse paciente, né? Pacientes diabéticos, Sujo né? falando mal lá. Homens com mais de 45 anos, mulheres com mais de 50 anos, eles têm que avaliar o quê? Você tem que fazer estratificação de risco, né? E avaliar se o paciente precisa ou não fazer tratamento para dislipidemia, né? Então, muitas vezes a gente trata só o diabetes e esquece da dislipidemia. E a gente também tem o quê? Aquele paciente que teve qualquer uma daqueles problemas que eu falei lá, né? Síndrome coronariana, infarto, da OP, AVC, AIT, qualquer um desses ele merece tratamento, né? E se você tem um diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, o paciente também precisa de tratamento, certo? Então, isso daqui são um manual bem prático para vocês conseguirem fazer para guardar aí pro dia a dia, bom? Então, o que a gente avalia, né? A gente avalia através do Task Force. Task Force é uma entidade americana que trabalha em cima de hipertensão, em cima de colesterol e em cima de AVC, tá bom? Então, a gente, quando vocês forem estudar alguma coisa, geralmente tem muita coisa falando de Task Force, tá bom? Task Force é uma associação americana que trabalha muito sobre hipertensão. Inclusive, isso daí já existe há mais de 30 anos. Quando eu era acadêmico ainda, o meu trabalho de hipertensão em criança era baseado na Task Force, né? Aqui no Brasil não tinha, acho que um trabalho só de hipertensão arterial em criança, o meu foi maior do que o que já tinha. Que só tinha, acho que do tabela de Santo André, e aí o meu foi o maior na época. Agora saiu um pouco maior que o meu. A gente tinha 2.000 crianças avaliadas em hipertensão. Então tanto é que eu já consegui publicar ele, né? Então assim, a Task Force é bastante ativo, né? Então vocês vão ver bastante. Então a gente tem o quê? A gente tem as estatinas de baixa intensidade, moderada intensidade e alta intensidade, né? Então o que cada uma delas vai fazer? Geralmente de baixa intensidade, ela consegue reduzir o LDL até 30%, né? Então o que a gente vai usar isso aí? Paciente que você tem um LDL não tão aumentado. Então quais são elas, né? Simvastatina e pravastatina. O que a gente tem no SUS? Simvastatina, a gente tem aonde? Tem na farmácia popular. Então, o teu paciente com uma receita comum, ele consegue pegar na farmácia popular, né? De moderada intensidade, ele consegue fazer o quê? Reduzir o LDL de 30% a 50%. Qual delas a gente tem no SUS, né? Então, no SUS, na UBS tem uma delas, né?
Depende de cada cidade, pode ter alguma. Então depende do que? Remume, né? Então aqui, se eu não me engano, aqui em Jaguaruna, a gente tem a torvastatina já. Pedreira, tem alguma, Dani? Tem a torvastatina, roso e síndrome. Não, mas aí na alto custo. No alto custo tem as duas, a torvastatina e rosuvastatina. Mas no Na UBS? não tem roso, não. Não, na UBS não, mas na Central de Saúde tem. É. Ah, mas No aí alto é pelo custo. alto custo. É, só que você consegue pegar logo de cara, já até sair o processo, você Isso. consegue já pegar de É imediato. porque assim, a prefeitura não é aquela bolsinha, né? Quanto antes ela der a estatina do paciente, menor risco que o paciente vai ter. Então, o que acontece? A maior parte das cidades está tendo a torvastatina, né? Por quê? Porque se você tem uma estatina de moderada intensidade, você vai diminuir o risco do paciente. Então, a maior parte das cidades já compra a torvastatina, que também ela é baratinha, né? Ela custa em torno de 15, 20 reais, então não pesa no corpo público, né? E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem a civastatina, né? A Pravasta, geralmente, ela tem menos efeito colateral, então o paciente que não tolera tanto, a gente usa a Pravastatina. E a rosuvastatina você consegue só no alto custo, certo? Alto custo, você tem que ter o quê? Aquele laudo de medicação especial e você tem que fazer um relatório do paciente. E hoje, no alto custo, você só consegue liberação de estatina ou de fibrato se você calcular o risco de frâmina, né? Ou ERG, se você não tem um dos riscos, eles não fornecem. E aí vai voltar sempre para vocês quando vocês não calculam o risco. Mas tem que de ter os frâmina. CIDs, né? Tem os CIDs específicos que você pode fazer a É só solicitação. para desinfecção. E66. Hã? E66 não. E78, desculpa. Não, mas lá no Remove, naquele documento do O Ministério, E78 dá. então, mas aí tem mais, eles pedem uns exames, né? Isso. Tem os exames que são solicitados obrigatórios, e eu lembro que tem... Geralmente o alguns exame CIDs que eles obrigatório é o não- quê? Colesterol total de infrações, triglicérides, você tem que CPK, você tem que ter creatina e TSH. São os exames necessários, né? O de alta necessidade, você consegue reduzir a LDL acima de 50%, né? Quem que a gente tem de alta potência aqui? Rosuvastatina e torvastatina. Depende da dose que você usa a medicação, você vai ter um efeito dela, né? E aí, o que você vai falar? Ah, mas eu então vou usar a simvastatina para todo mundo, né? A simvastatina, qual que é o problema da simvastatina? Com 40 miligramas, 80 miligramas, tem alguns protocolos que trazem, quanto maior a dose da estatina que você está usando, maior o risco de ele fazer miopatia, né? Então não é tão tranquilo assim, né? Então, eu não quero onerar o bolso do meu paciente, vou usar Simvasc de 80. A maior chance dele ter miopatia, né? Então não é só pensando em dose, nem de valor, né? Você tem que pensar no seu paciente também, certo? Então qual hoje a gente considera a melhor estatina? Hoje a melhor estatina considerada é a rosuvastatina, tá bom? Só que a rosuvastatina não é em todo lugar que você tem. Ele faz parte de remume de alguns municípios, né? Não é daquela lista de medicação especial que a gente tem no SUS, certo? Opa. Então a gente tem que trabalhar a qualidade. Então hoje a gente trabalha muito com a torvastatina, tá bom? E aí depois a gente tem o quê? O fibrato, né? O fibrato ele trabalha com o quê? Ele vai reduzir o triglicérides do seu paciente, né? O triglicérides ele é tão nocivo quanto o colesterol, certo? Ele faz o sangue também ficar denso, aumenta o risco trombembólico do seu paciente, né? Já no triglicérides a gente vai avaliar o quê? A gente avalia também o risco cardiovascular do paciente. Então a gente, quando você tem triglicérides aumentado, você vai pensar no seu paciente. Ele tem o quê? O LDL baixo, né? Ele vai ter triglicérides altos. E a gente vai ter alguns fibratos, né? A gente tem primeiro o quê? O primeiro que saiu foi o genfibrosila, né? A genfibrosila foi o primeiro fibrato que foi lançado. Só que qual que era o problema da genfibrosila? A genfibrosila, ela não aceita associação com estatina. E ela vai fazer o quê? Ela dá muito miopatia. E aí o que ela vai fazer? Vai fazer rabdomiólise do paciente. Então a genfibrosila hoje a gente quase não usa, porque dificilmente o paciente vai ter o quê? Só hipertrigliceridemia, ele vai ter associado. Então hoje a gente deixou de usar a genfibrosila. Mas se teu paciente só tiver triglicérides altos e tiver colesterol normal, você pode entrar com genfibrosila? Você pode, né? Mas hoje a gente usa muito pouco a genfibrosila. Genfibrosila dá muita diarreia no paciente e geralmente o paciente não tolera tanto, né? E dá muita dor em perna. Então o paciente no primeiro vez fala, doutor, não aguento mais de dor nas pernas. E aí você acaba tendo que trocar, né? O que a gente usa bastante hoje? A gente usa um dos outros fibratos, né? A gente tem cifibrato, beta-fibrato
e fenofibrato. Todos eles têm na farmácia de alto custo, tá bom? Quando você tiver que associar, geralmente o fibrato e estatina, a literatura, assim como o PCDT, que é o Plano de Diretriz Terapêutica do SUS, indica que a gente usa uma estatina junto com o fenofibrato, tá bom? Só que o fenofibrato, nos últimos 2 anos, está em falta na alto custo, tá bom? Então, o que a gente tem associado bastante? O bezafibrato também é bastante seguro, tá bom? Então, o que a gente tem aqui de hoje de opção? O ciprofibrato é o menos potente, né? O fenofibrato e o beza são mais potentes. E aí a gente geralmente usa o beza ou Mas por que eu associo o ciprofibrato com a estatina? Que ele também tem risco de miopatia, mas comparado dos 3 fibratos que a gente usa, o ciprofibrato é o que mais tem risco de você ter miopatia. O beza é o que você menos tem, o feno também. Então a gente usa o beza ou o feno. É que o ciprofibrato é bem baratinho. Só a hoje. longo prazo ou... Depende do paciente, a resposta é individual, não tem como você prever. Então por isso que a gente tem que fazer o quê? O segmento correto do paciente, não é toma, volta daqui 2 anos, não, tem que fazer a cada 6 meses a avaliação, tá bom? Qual que usa mais? E hoje a gente tem o quê? Medicamentos que são Tem que ser o terapêuticos fenofibrato. avançados. Não tem no SUS, é caro, tá bom? Calma Não aqui, é ó. todo paciente que você vai conseguir prescrever, Aqui, né? Mas se esse o é o único paciente for tipo fenofibrato. carnosinho, dá pra passar, né? Você não pode. Daí a gente tem o quê? A gente tem o ezetimiba, né? O Associar ezetimiba, fibrato. durante muito tempo ele foi condenado, todo mundo fala, não, o ezetimiba não funciona, o ezetimiba não funciona. O ezetimiba funciona se ele for associado a uma estatina. Ele sozinho não funciona, tá bom? Tanto é que as apresentações de ezetimiba sempre são o quê? Associadas com uma estatina, né? Então o que ele faz? Ele bloqueia diretamente a absorção do colesterol no lume intestinal, né? Mas se você não está tomando estatina junto, ele não vai ter essa função, certo? Então o que acontece? Ele geralmente é bastante associado, se mostra bastante eficaz. Então ele tem, por indicação, a gente tem literatura suficiente para a gente usar ezetimiba, né? O grande problema é preço, né? E a gente tem o quê? Os levolumab e aloculumab, né? Como todo MAB da vida, ele é extremamente caro, né? O que acontece? Eles têm agora a recomendação no Comitec, mas ainda ele é restrito só para paciente que faz o quê? Que tem a hipercolesterolemia familiar por genética, então tem que ter o exame. Então quem consegue fazer? Muito pouca gente, né? Então assim, existe nosso custo para inglês ver, né? Então somente quem consegue fazer esse exame. No SUS, o exame de para ver se é heterozigoto ou não, só faz em laboratório de grande centro. Então só a Unicamp aqui. Então só a Unicamp usa quem? Os MAB da vida. Se você pedir, por exemplo, aqui na prefeitura, não vão fazer, certo? Então você tem que encaminhar o paciente para lá. O que acontece? O ácido nicotínico, ele é utilizado para pacientes que tinham o quê? Intolerância à estatina, né? O ácido nicotínico, ele deixou de ser usado, não tem mais indicação de ser utilizado ácido nicotínico, tá bom? Outra coisa caiu por terra, né? Antigamente colesterol e triglicéridos você tinha que colher em jejum, né? Hoje não precisa mais. Então assim, tem laboratório que ainda pede jejum, Ainda pede. mas não é obrigatório ser jejum, tá bom? Então daí mudou bastante, certo? O que vocês têm que saber? O horário de você passar estatina e fibrato, né? Qual o melhor horário para você passar estatina ou fibrato se você usar isolado? Geralmente no período noturno, que é onde você tem a síntese, né? Então usar no período noturno você vai intensificar a ação dele. Por que também a gente usa estatina noturno? Estatina dá muita dor na perna, né? O paciente vai estar dormindo, ele não vai sentir esse desconforto, certo? Se você der de dia, o paciente vai ter cansaço, mialgia, dor na perna, né? Então ele não vai querer tomar, ele vai parar de tomar, né? E quando você tem que usar o fibrato, geralmente a gente usa de manhã. Por quê? Pra gente espaçar um do outro. Não se usa estatina e fibrato no mesmo horário, né? Porque eles vão competir e aí o que vai acontecer? Um anula a função do outro. Então sempre é um de manhã, um à noite, tá bom? Qual que é Então, de manhã? de Fibrato? manhã sempre fibrato. Fibrato. À noite sempre estatina, tá bom? Então isso é importante, certo? O que você tem que avaliar? Você tem que ter o paciente sob sua rédea, né? Por quê? Estatina, o que ela faz? Ela dá miopatia. Então você tem que ter o quê? CPK desse paciente a cada 6 meses, obrigatoriamente, né? Antigamente a gente fazia de 3 em 3 meses.
Mas com a pandemia, o que aconteceu? Toda a farmácia de alto custo começou a espaçar medicação para 6 meses. Então eles mudaram quando eu falo para 6 meses. Né? Mas num consultório particular, eu faço 3 meses, pelo menos CPK, tá bom? Mas no dia a dia, o protocolo agora ficou de 6 meses por CPK, função hepática, TJ-LP, né? E o TSH uma vez por ano, né? Se o paciente tiver uma disfunção hormonal, por exemplo, tiver um hipotireoidismo que não está tratado, não adianta você tratar o colesterol dele, porque não vai melhorar, né? Então é importante que você avalie, né? Então, TGO, TGP e a função hepática junto de cada 6 meses? O alto custo manda fazer 6 meses tudo. Tá. Então você tem que fazer TSH, você tem que ter CPK, TJ-LP e creatinina. Então tudo isso aí você tem que O ter. gama não entra? Hã? O gama GT não entra? Gama GT como obrigatório, eu acho que só na introdução, só no começo. Só na primeira vez que você introduz, depois é só a CPK. O que você tem que pensar? A gente tem que avaliar esse paciente frequentemente, né? Porque o paciente com triglicérides muito alto, ele pode ter o risco de fazer pancreatite, né? Então, se você não está conseguindo controlar o triglicérides só com fibrato, a estatina ajuda também a reduzir o triglicérides, né? O que a estatina faz? A estatina diminui muito bem o colesterol, mas ele é coadjuvante na redução de triglicérides. Triglicérides, o fibrato ele só reduz triglicérides, ele não tem nenhuma alteração do colesterol. Então, quando você tem uma hipertrigliceridemia, você pode associar a estatina com o fibrato para reduzir mais rápido, tá bom? Então, o que você tem que lembrar? Toda vez que você tiver alguma alteração ou de função hepática ou então CPK, você tem que reavaliar a estatina que você está usando para você não causar abdomiose no seu paciente. Então, o paciente tem muita queixa de dor na perna, ele fala que está tendo muito cansaço, que não está conseguindo andar, faz o CPK desse paciente para ver se ele já não está fazendo rabdomiólise. Porque a rabdomiólise, o que ela vai fazer com o tempo? Disfunção renal, né? E aí lasca um pouco o teu paciente. Então, o paciente tem muita queixa, ele fala, não, é normal, não é normal. Bom, o normal, ele tem, no começo do uso, ele vai ter um pouco de dor. Depois do primeiro mês, não é para ele mais ter dor. Continua tendo dor, você tem que ficar de olho, você pode fazer uma miopatia. Bom, então, o que a gente tem que avaliar? Estatina, então, uma vez na vida, é ad eterno, né? Porque o paciente, só se ele pegar, o paciente pesava 200 quilos, ele passou a pesar 70 quilos, que ele fez uma bariátrica, ele mudou totalmente de Você colocou ritana. e ele fez o controle de tudo, você consegue tirar, né? Agora, no paciente do dia a dia nosso, o que acontece? É difícil ele mudar totalmente de estilo de vida e ele sair desse risco. Então, uma vez entrou, é eternamente, né? Então, como que a gente suspende a estatina ou fibrato? Primeiro, quando você tem o quê? Lesão de músculo. Então, depois só tem o quê? CPK começou a aumentar, não vai conseguir, né? Você pode até tentar trocar por alguma mais segura. Então, quando você tem o CPK maior que 10 vezes o de referência, você tem que tirar a estatina, tá bom? Ou o fibrato no caso também, tá bom? Se você tem o quê? Hepatotoxicidade, né? Que é uma das outras coisas que pode acontecer. Então, você tem aumento das transaminases, TJ-TGP lá, ficou 3 vezes acima do normal, também tem que tirar, tá bom? E aí, geralmente, nesse caso aí, quem que vai entrar? Os MAB da vida. Mas aí, geralmente, você tem que encaminhar para quem? Para o hepatologista, ou o hepatologista consegue fazer isso, tá bom? Contraindicação clínica, né? Então, o paciente tiver grávida, ou então o paciente tiver uma hepatite viral, ou então medicamentosa, você tem que tirar a medicação, certo? Então, o que você tem que avaliar? James, tem que tirar os dois, estatina e fibrato? Os dois juntos? Porque não dá pra você saber quando está fazendo mal. Beleza? Então, o que vocês têm que lembrar, né? Que antes a gente só via o exame, agora a gente não vê só exame, a gente vê risco, bom? Então, trabalhar com estatina é uma coisa muito fácil, né? Então, no protocolo, todos os protocolos hoje, eles incluem estatina. Então, o paciente teve um infarto, você vai usar o quê? Você não tem colesterol triglicérido no hospital. Um infarto é o quê? Um alto risco. Então, você vai usar o quê? Uma estatina de alta potência, você não precisa ter o exame de mãos, né? Um AVC, então o quê? Uma estatina de alta potência, tá bom? DAOP, não, dá tempo, né? A DAOP você consegue esperar. Então, lembre-se que coisas que são urgentes, então, síndrome coronariana, infarto, AVC, AIT, o quê? São coisas graves. Então, o que você vai fazer?
sempre estatina de alta potência. E depois, no segundo tempo, você vai pedir os exames. E aí você pode descalonar, tá bom? Então, suspender é muito difícil a gente suspender, tá bom? A gente pode pensar em suspender, às vezes, em algum idoso, né? Porque a estatina e o fibrato, elas vão ter benefício a longo prazo, né? Não é a um curto prazo. Então, eles diminuem o quê? Efeitos maléficos daqui 10 anos. Então, você tem um vô de 95 anos, nunca teve nada, ele infartou com 95 anos, você precisa entrar com uma estatina de alta potência? Não, né? Você põe ali e fala assim, ele tem mais uma sobrevida de 10 anos, vô de 95? Não tem. Você entra com uma estatina menos potente, porque o risco de fazer uma miopatia é menor. Ah, mas ele infartou. Mas o que acontece? A estatina não vai fazer efeito naquele momento. O efeito bom dela é daqui 10 anos, né? Então, quando a gente fala de idoso, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Então, a gente vê sobrevida do nosso paciente para a gente entrar com alguma terapia também. Se é uma terapia que é a longo prazo, você vai ver a expectativa de vida do seu paciente, né? Então, lembre-se disso, né? No dia a dia. Senão, você vai pegar por 95 anos, falar, olha, infarto é muito grave, a família vai ter que se virar para comprar Rosulfo, não vai, né? Então, assim, se você tem disponível, lá na fase aguda, a posição é todo mundo com Rosulfo. Mas na hora da alta, geralmente a gente avalia e vê, não tem um grande benefício para o paciente usar a longo prazo, a gente descalona também a estatina, tá bom? Descalonar a estatina está bem. Por exemplo, você tinha um paciente que tinha um colesterol lá de 500, né? Você entrou com uma Rosuva da vida. E hoje ele está com LDL ali de 80. Você precisa manter a Rosuva na dose alta? Não, descalona, diminui a dose da Rosuva, né? Ou então você quer usar uma Torvasta depois que ele vai Pode mudar a classe também. Pode. Não, classe não. Classe Não, é tipo, classe. não, estatina é tipo a medicação. O princípio ativo, Princípio você ativo. pode. Então, você está com uma Rosuva, você pode deixar com uma Torvasta. Só que toma cuidado de mudar uma estatina de alta potência com uma de baixa, né? Então, a de baixa, geralmente tem uma estatina, a gente usa muito para quem não precisa reduzir muito ou para quem não pode subir o colesterol. Então, você tem aí um paciente que tem uma da um vozinho de 80 anos, você não vai entrar com uma paciente, tem que uma Sivasa, porque o efeito colateral vai ser menor, certo? Mas você tem Então, o que fazer. vocês têm que lembrar da aula de hoje? Que não é simplesmente laboratorial que você vê, é risco cardiovascular. Se o paciente tiver risco cardiovascular, mesmo com os níveis normais de colesterol, ele tem indicação de usar estatina, tá bom? E estatina não se tira, assim, pá, tá tudo normal, vamos tirar. Não, você tem que calcular risco cardiovascular. Risco cardiovascular aumentado, não tem por que você tirar, certo? Então, isso daí que é o importante da aula de hoje, beleza? A aula que vem, eu acho que é... Deixa aí. Alguém espia aí pra mim que o meu tem que sair aqui. Você salvou aí, Gabriel? Hã? Você tirou foto Do quê? das aulas? Não, eu vou entrar pelo Não, calendário. mas aqui no CLES só tem. No CLES não tá. Não, vai no site da medicina, aí tem lá Ah, eu já vi. plano de alguma coisa. Não tá no celular, já. Eu não sei. Aqui eu já entrei, só não sei procurar. Toma aqui. Eu não sei se alguém tem Abri aqui, colocou. abri aqui. Emissores, clínica cirúrgica, farmácia. Anticoagulação e